Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já o Carlão já até deu risada que nós já começamos assim, porque por enquanto é gravação e a gente fala porque todo mundo que vai assistir vai ter seu tempinho, vai ter seu horário e a gente quer desejar o melhor para você, o melhor para quem está aproveitando nossos conteúdos. Tá sendo muito bacana, né, Carlão? Muito bom, cara. Tá sendo muito produtivo. A gente está tendo um feedback excelente. Muita gente já querendo participar, vindo aqui falar de outros temas, né? E vai ter muito tema bacana, muita coisa bacana. Logo, logo. Agradecendo, tá? Porque semana que vem nós vamos falar sobre a parte tributária. Entendeu? Hoje nós trouxemos o Thiago, tá? Para poder conversar conosco aqui. Ele que é responsável pela parte de implantação de software, está conosco há bastante tempo. Ele tempo, hein? Muito tempo, tá? Então o Thiago conhece muita dor das empresas, tá? Então... Demais. A gente fez questão de... assim, ele não quer que apresente ele, porque a gente já conhece mais de 300 anos. Nos 2 episódios que tivemos aqui, nós falamos muito dele. Então são 2 coisas. Uma, a gente vai tentar fazer com que ele fale sério, que é difícil pra caramba. Muito difícil. Ele tá nervoso, já tomou até um calmante. Já tomou um calmante. Mas... fica à vontade, Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pela primeira vez aqui, né? Vai lá, Thiagão. Bom, eu me chamo Thiago, eu tô com o Carlão há 19 anos. Então a gente trabalha desde 2007, quando ele me deu a oportunidade. E desde 2007 eu tô aí nesse processo de aprendizado, saber as dores das empresas, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, todo mundo me conhece, sabe que é muito tempo num lugar só, então, e fazendo o que gosta, é bem suave. E é legal implantar, conhecer processos, entender as dores, que eu acho que o tema hoje que você vai abordar é sobre as dores das empresas, né? Os nossos produtos que a gente tem para oferecer. É justamente então, se eu puder contribuir com alguma coisa junto com o Carlão, com certeza, é o que eu vou fazer. Mas não tenha dúvida, né? Eu só pedir um favor para o pessoal que está assistindo nós, né, entendeu? Curtir, entendeu? Compartilhar nosso vídeo, tá? Se inscrever, entendeu? Porque nós começamos agora e queremos trazer muito conteúdo para todo mundo, tá? Com certeza. O intuito desse podcast, né? A gente falando sério, é até bonito ver o Thiago falando bonito, sério agora, mas não é normal, a gente tá acostumado com o outro Thiago aqui. Mas realmente, o que a gente quer, além de ser um papo descontraído, ser diferente, é levar isso para muito mais pessoas. Eu falo muito aqui sobre empregabilidade, né? Quem quer começar na área, por exemplo, o Thiago tá aí há tanto tempo trabalhando com implantação, quase desenvolvedor já, de tanto que já viveu, né, Thiago? Quase. Já tá ficando craque. Já, uns comandinhos já dá pra sair. Mas assim, é realmente tudo que a gente já vivenciou, né, das dores das empresas. E eu viajei muito com ele, eu sei o quanto esse cara conhece e o quanto ele já contribuiu para a história de muitas empresas aí, empresas de sucesso, empresas que estão indo muito bem. E você tem um pezinho nisso, né, Thiago? Com certeza. E aí hoje realmente, igual o Thiago falou, a gente vai falar de processos, de otimização de processo. E aí, Carlão, não tem como não falar. Hoje eu tô de entrevistado, né, Henrique? Tá o Carlão do lado de lá, eu perdi meu parceiro de entrevista. Mas não tem como a gente não falar de processos sem citar a questão dos dados que a gente trabalha, tudo que a gente precisa fazer com as informações que a gente colhe para tratar realmente isso dentro de um sistema. Mas, para que isso aconteça, e aí já é uma pergunta para os dois, a gente precisa fazer um mapeamento. Entender a dor do cliente, saber como que a gente tem que levar isso para que realmente o que foi implantado seja bom para o cliente. Sim, executado, né? Porque não é só implantar, é implantar, acompanhar o processo deles que possam usar o sistema todo, né? E usando o sistema, com certeza, facilita a vida deles, terá várias informações na mão. Para você trabalhar hoje tem que ter informação, sem informação ninguém faz nada, né? Então isso é fundamental nas empresas hoje, informações, entendeu? E em cima das informações, hoje a Megatrona está com vários outros produtos para melhorar muito mais os clientes, né? O dia a dia dos clientes. Desses produtos aqui, depois nós vamos falar para o pessoal, porque o podcast não é para falar só dos produtos, é para falar
É, a ideia, é claro, a gente brincou isso no primeiro episódio, né? Falando com o De La Torre, e é claro que a gente quer vender, mas hoje a gente está para apresentar soluções, para levar conteúdo, mas é claro que se vocês quiserem conhecer mais de soluções, nós estamos aqui, estamos loucos para vender soluções. E pegando esse gancho, né, Thiago? Poxa, a gente já foi para campo tantas vezes, a gente já vivenciou isso nas empresas. Para fazer esse mapeamento hoje, nós viajamos lá em 2008, 2009, 2010, a gente viajava, né? Para fazer esse mapeamento hoje, com essa revolução digital, essa aceleração digital que está acontecendo, o que você passava lá atrás para mapear e hoje mudou muito? Hoje a gente tem novos recursos, né? A Megatron é o que eu falo, e quando a gente vai para apresentar qualquer solução para o cliente, é uma coisa que eu falo bastante. A Megatron não é uma empresa engessada, então hoje isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente também vai tirar outro sistema, né? Na parte de transição da troca deles para o nosso, a gente vê o quanto as empresas são engessadas. Então, o que a Megatron faz hoje, que eu acho muito bacana? A gente não quer empurrar, por exemplo, que eu tenho a goela abaixo para o cliente. A gente tenta entender primeiro, faz um mapeamento do que o cliente necessita, qual é a dor e o que ele não tem, né? E dentro disso, a gente faz lá todo um cronograma com ele, entende o que ele não pode ficar sem na troca do sistema, né? E aí, com isso, com os próprios recursos que nós também desenvolvemos, ferramentas próprias nossas, que na época lá a gente não tinha, a empresa também vai crescendo, vai desenvolvendo melhorias, né? Então, hoje, a maioria dos recursos que nós usamos para fazer o próprio planejamento são softwares nossos. Que o legal é que a gente disponibiliza para o próprio cliente utilizar. Então, hoje, qual que é a nossa função na implantação primeiro? É criar um padrão ali, um cronograma, né? Criar um processo onde a troca do sistema seja leve. O cliente não fica sem faturar, o cliente não fica sem nenhum processo. E então a gente não chega colocando tudo que o sistema tem. Primeiro a gente faz a troca. O que é a troca do software? É o que ele tem no dele, a gente passa para o nosso. Com isso, mostrando todas as melhorias que o sistema tem e vem fazendo as implantações. Então, hoje, com esse mapeamento é muito bom. Você chega no cliente, verifica o que ele tem e o que ele precisa. Dentro disso, a gente coloca isso dentro do sistema. É bacana você frisar isso, e aí eu já pego o bate-bola agora para o Carlão. Porque, poxa, 32 anos de história. É uma empresa consolidada que já tem clientes no Brasil inteiro. Eu já tive do outro lado, em outras empresas, e já vivi empresas chegando no cliente falando assim, olha, você vai trabalhar de acordo com o meu processo, o meu sistema é esse. E você vai ter que se virar e se adaptar para seguir. E é difícil você pensar que o cara que tem uma empresa de 40, 50 anos, tem toda uma história de gestão, e você empurrar que ele precisa mudar a gestão dele. Isso que você falou é muito interessante, Wagner. Por quê, tá? Hoje, cara, se a empresa do cara tem 40 anos, significa que ele está trabalhando correto. Sim. Então, o software veio para somar para ele, não subtrair. E minha paixão hoje de informática é que cada vez você aprende coisas novas com o cliente, entendeu? Então, você vai aprendendo. E aprendendo, vai melhorando o sistema cada vez mais. Então, nesses 32 anos, o sistema melhorou muito, entendeu? E você aprende. Eu aprendi chão de fábrica inteiro, aprendi contabilidade, aprendi fiscal, aprendi custo, tudo. Isso é muito gratificante, entendeu? Então, voltando para cada empresa que você passa, você aprende, entendeu? Isso é muito bom. Enriquece o sistema, né? Uma coisa legal também que, como o Carlão falou, além da gente aprender com o cliente também, cada empresa tem um processo novo, processo diferente, cada cliente tem uma ideia legal. E isso é o legal do Megatron. A gente não frisa o engessado. Como você falou, eu tenho isso aqui, é o que eu vou colocar. Não. Qual que é a sua ideia? Qual que é a melhoria? É bem-vinda? E se é bem-vinda, é disponibilizada para todos os clientes. Então isso é muito bom. Então todos os dias o sistema cresce alguma coisa. Todos os dias tem uma melhoria nova, todo dia são várias pessoas usando, várias pessoas testando. Então, assim, o cliente hoje é o enriquecedor de ideias, vamos dizer assim. É ele que traz para a gente tudo que precisa. E aí, consequentemente, imagina, 32 anos desenvolvendo, né, ideias, soluções. É muito bacana. E outra coisa também interessante da Megatron, porque eu não conheço outra empresa. A única que faz importação dos dados todos é a Megatron.
ninguém mais importa. O pessoal implanta o sistema, fala, a partir de hoje está aqui o sistema e usa. A Megatron não, a Megatron vai lá, converte o arquivo pro cara, acompanha o processo dele, entendeu? É totalmente diferente, é um parceiro realmente, tá? Em forma nenhuma outra software house faz isso, pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso, tá? Eu já vivi, o que eu falei, eu já passei por outras empresas, né? Trabalhei com vocês, voltei agora a trabalhar. Eu já vivi reuniões com empresas de desenvolvimento, chegando para o cara e falando que ele ia ter que se adaptar, que o sistema dele não funcionaria de outra forma, que se fosse para fazer de outra forma, o cara ia pagar uma fortuna. Olha o nosso técnico Henrique dando um oi pra galera. Henrique. Foi o jeito de chamar a atenção da galera. O Henrique que está sempre com a gente aqui. É um dos mestres de desenvolvimento junto aqui na Megatron. O Henrique tá batendo escanteio e cabeceando, né, Henrique? Tá fazendo de tudo aqui. Agora também nosso editor. É o nosso, tá com a parte do IA tudo, né? Como eu já disse, tem muitas novidades para todo mundo. Hoje nós recebemos um pessoal aqui, nós estamos fazendo uma grande mudança aqui, todo o escritório nosso da Megatron, mudando muito, mudando todas as salas aqui, tá? Por quê? Para ter um ambiente melhor, para todo mundo trabalhar. O ambiente é bom, mas melhorar mais ainda, tá? Com certeza. Então agora nós vamos colocar uma mesa de reunião em todas as salas, entendeu? Para poder facilitar. Então o pessoal do suporte quer conversar, vai ter a sala de reunião deles, na mesa. Desenvolvimento, mesma coisa, tá? Nós temos sala de vendas. Então, tudo vai ter uma sala aí para o pessoal, poder trabalhar mais tranquilo. E essa sala aqui é nossa, né? Que agora virou da podcast. Está sendo reformada ela, vai dar uma reformada também nela, tá? Só para situar, assim, nós estamos em Ribeirão Preto, né? Um local que está crescendo, a indústria cresceu muito. E saber do teu investimento, da tua energia, nós fazemos parte dessa história, é muito bom e muito importante para as empresas que trabalham com a gente. É só para a galera entender que o que nós estamos falando aqui não é de um dia ou outro, é um trabalho que já vem sendo construído há longo tempo. Esses 32 anos, o Carlão não inventou a roda, mas ele foi crescendo com a invenção. Foi dia sem dormir, deu estrada, corrida, então, muito bom. Demais, demais. E isso a gente aprendeu muito. Eu estava falando, o cara chegar e falar para um cliente que vai ser daquele jeito e vocês trabalham de outra forma, vocês respeitam isso. Sim. E isso faz toda a diferença na criação dos sistemas. E aí, Carlão, mais uma pergunta que eu acho que é bem legal, porque a maioria das empresas hoje, e não é menosprezar, não estou falando mal de ninguém, cada um escolhe da forma que quer trabalhar. Mas a maioria das empresas tem uma solução, e aí para trabalhar, por exemplo, nota fiscal, você citou aqui o Henrique desenvolvendo muita coisa com o IA, a maioria dessas empresas, elas precisam buscar ferramentas para fora, e é diferente do que você faz aqui, né? A Megatron desenvolve todas as ferramentas. O objetivo nosso, tá, é ter toda a dor deles sanar. Entendeu? Por quê? Primeira coisa, segurança. Entendeu? Porque hoje, como já disse na anterior, muitas empresas não se preocupam com segurança. Então a pessoa, vamos fazer no Excel. Pô, Excel todo mundo usa, cara. Entendeu? Então, como eu sou perito digital, cara, eu trabalho com segurança. Então, nós temos que dar segurança para o cliente. E o cliente tem que ajudar nós, né, entendeu? Ajudar como? Não esquece Excel. Entendeu? Uma coisa que o Carlão tá falando é bem bacana. Eu não sei se da sua época você lembra que a gente fazia muito isso. Uma coisa que eu acho bem legal da Megatron é que assim, ó, por exemplo, cara, eu vejo isso todos os dias. Você exporta em Excel? Você acabou de mostrar o relatório pro cara. O cara gostou do relatório. O relatório tá lá com as informações precisas, informações que tá no sistema, que tem log, tem login, tem quem fez a operação. Aí ele fala, mas você exporta para Excel? Qual que é o objetivo de exportar para Excel? O que você vai tratar a informação? Então, o que a gente faz hoje? A gente tem muito costume de fazer isso, que eu acho muito legal. O que você vai tratar de informação no Excel? Eu vou criar uma coluna e eu quero que traz uma média do valor. Beleza. Então, nós vamos colocar para você um campo dentro do relatório que você vai colocar que você quer a média e o período que você quer. Uma média dos últimos 12 meses, por exemplo. Aí o próprio sistema gera esse dado. Então, nós trabalhamos muito em cima disso, né? De tirar o Excel e colocar o que a pessoa precisa ali dentro. Por quê? O sistema ele também é auditado. Hoje,
Carlão provavelmente deve comentar, mas hoje ele é homologado pela ISO, né, pelo Inmetro. Então a informação que está ali dentro dele tem que ser real, precisa. Pode ter formação furada. Por isso que a gente bate muito na tecla. Excel com o Megatron não é muito. A gente não foca muito nisso aí. Então isso eu acho uma bela segurança. E isso vai se tornar cada vez mais importante daqui para frente, porque as empresas elas vão sofrer demais com essa velocidade de evolução. Esse cara ele precisa trabalhar os dados dele de uma forma mais precisa e mais rápida. Então não faz sentido o cara exportar para um lado para trabalhar. É um retrabalho danado para o cara que ele está indo para trás. E outra coisa, assim, a riqueza dele está ali, cara. São os dados, entendeu? Então, a partir do momento que outra pessoa tem acesso aos dados dele, cara, ele foi comprometido. Quem mais vai acessar as informações? É igual você está falando da nuvem lá. Hoje eu vou colocar o servidor na nuvem. Tá, onde está seu servidor? Muita gente não entende, tá? Que, meu servidor está na nuvem. Meu, servidor na nuvem, você pode estar na sua casa, colocar um servidor lá, eu passo o endereço, a pessoa está acessando, está na nuvem, está na sua casa. E quem tem acesso à sua casa? Não sei, entendeu? Então as pessoas às vezes esquecem isso. Então, o code é interessante deixar na nuvem, mas muitas pessoas estão voltando novamente o servidor, tá? Por motivo de segurança. Não são os dados, cara. Eu preciso fazer uma análise melhor. Eu passei por algumas empresas que era interessante. O cara queria buscar mais tecnologia, mas só porque ele ouviu alguma coisa na internet ou ele viu algum videozinho, ele acha que é segurança. E não é bem por aí. Tem toda uma estrutura. A questão de segurança hoje não é porque está em nuvem que realmente está privado. A gente já viu algumas empresas tendo problemas recentemente, porque nuvem cai, aí a empresa para porque não tem internet e por aí vai. A facilidade hoje de ter problema é grande. Porque da mesma forma que o mercado está evoluindo, que está tendo esse cenário de crescimento de tecnologia, tem muita gente também buscando como derrubar isso, como fazer isso. E aí a gente fala de otimização de processo, a gente fala que vai melhorar o jeito do cara trabalhar, e não é só isso. O sistema é blindado por segurança, vocês trabalham de uma forma para que não tenha nenhum tipo de vazamento, ninguém está seguro, sempre vai ter alguém que vai dar um jeito. Sim. Mas é importante a gente falar isso e volta a falar, não é papo de vendedor não, a gente não quer empurrar produto para ninguém, mas os gestores eles precisam se conscientizar mais, né? Estou contratando um sistema, poxa, mas como vocês trabalham? Qual é o protocolo de segurança? Não é só gerar relatório, né? A gente vai otimizar muito, mas por trás, o que tem? O Carlão muito bem sabe, como perito, quantas invasões e quantas tentativas essas empresas têm. Meu sistema está preparado para isso? Diariamente, né? É diário. Né? Se você monitorar o servidor, todos os dias tem tentativa de ataque. O Fernando, que esteve aqui no primeiro episódio, ele falou isso. Hoje não é mais se eu vou, é quando eu irei ser invadido. Né? Porque tem constantemente. Isso aí é fato, entendeu? Então, assim, é um processo que toda empresa de RP, e poxa vida, nós estamos falando de 32 anos de história, nós trabalhamos tudo junto aqui, mas isso a gente tem que levar para as empresas. Sim. E é frustrante quando você vai passar isso para algum cliente, o cara está preocupado com o relatório, não é só isso que a gente está entregando, né? Mas vamos voltar na parte de otimização de processo. E aí, Thiago, eu gosto muito de historinha. Eu gosto demais de historinha. Assim, a história do Carlão da Megatron ficou na minha cabeça, cara. É muito bacana. Cara, já teve alguma situação contigo? Pô, você dá treinamento, um monte de empresas aí que você já passou. Tá perdendo o cabelo já, tá ficando careca de tanta dor de cabelo. É requisito, né? O Carlão, desde que eu entrei aqui, eu tinha... vou somar agora. Mas enfim, ele falava pra mim assim, por exemplo, tô com 36 anos. Ele falava assim, com 28, vai. Com 28 eu tinha cabelo. Aí pra quê? Pra me dar medo, pra 29 ia cair. Com 29 eu tinha, com 30 eu tinha, só que agora realmente tá caindo. E aí nessa idade, 36 ele ainda fala que tinha. Então, assim, é um pré-requisito. Então, pra mim tá tudo bem por enquanto. Tá tudo bem. Hoje tem como arrumar. Mas fala a verdade. Já. Você tá no campo um tempão. Tem cliente que te tira um pouquinho dessas
pontinha de cabelo que resta. Ah, tem, cara, porque assim, é muito complicado, são pessoas, né? Então, a gente tem que se aprender a se adaptar, vamos falar assim. Então, você fala com vários tipos de pessoas. Então, tem pessoas mais simples, tem pessoas mais cultas, tem pessoas mega inteligentes, tem pessoas bem complicadas de falar. Então, assim, é muito complicado. Mas sim, tem clientes nossos hoje que, não a empresa em si, né, mas o departamento que às vezes você vai, cara, para você explicar uma vírgula para ela ali é muito complexo o negócio, mas é normal, isso todo lugar vai ter, entendeu? É da pessoa em si. Mas a Megatron é o que eu falo. A gente não tenta causar esse impacto. Porque hoje, como a Megatron, a maioria das pessoas que está aqui são pessoas muito antigas. Então, por exemplo, se a gente pegar para falar, vai, eu tô com quase 20 anos. Você se somar desde o começo está quase junto comigo. A Gabi, que acho que todo mundo conhece ela também da empresa, está 14, 15 anos. Então, assim, a gente sabe como lidar com essas pessoas. Então, quando a gente chega para implantar o sistema. Eu tô 32. Você tá quanto? 32 anos. Já 2 anos da empresa. Já, tá vendo? Então, assim, o que acontece? Como que eu posso falar? A gente. Não que a gente se adapta, né? Mas a gente sabe como lidar. Então, por exemplo, sabe que o cliente mais estressante ali, aquele que é mais nervoso, você tem que chegar com calma nele, você tem que mostrar que o sistema funciona e mostrar mesmo. E uma coisa que é um diferencial que a gente sempre faz. Megatron não trabalha com slide nem nada. Megatron trabalha mostrando o sistema funcionar. Então, assim, quando a gente pega esses clientes mais problemáticos, no sentido, né? Pelo amor de Deus, em clientes. No sentido de mais difícil de entender as coisas, cara, a gente demonstra, a gente mostra funcionando. Então, assim, a gente não fica batendo de frente com ele, a gente mostra que funciona. E se não tem, a gente desenvolve. Então, uma coisa que eu acho que graças a Deus a Megatron tem isso. Não são todas as empresas que têm, não estou te elogiando, mas também se aumentar o salário também tem problema. Fica à vontade. Mas uma coisa legal que eu acho muito é que o Carlão, ele tá ativo na empresa, no campo, né, e no desenvolvimento. Além da equipe de desenvolvimento, ele tá. Então, isso é muito bom. Porque às vezes quando o cliente está ali, né, precisando de alguma coisa, cara, às vezes a gente consegue desenvolver na hora. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de filtro de relatório e tudo mais. Cara, de verdade, toda empresa de software tem que abrir chamado. Aí você tem que aguardar. Ali não, a maioria das coisas é na hora. Então o cara pede, né? Se a gente conseguir, faz na hora. Então é muito difícil a gente ter conflito com o cliente, sabe? Agora, tiraram de eu ficar careca por causa deles? Eu acho que não. Aí acho que é mais o dia a dia mesmo. Né? Querendo ou não, você imagina, a gente fala com vários departamentos ao mesmo tempo. Então você tem que saber um pouquinho de financeiro, um pouquinho de faturamento, um pouquinho de fiscal. E aí o governo muda muita coisa. Então esses tipos de coisa que acaba deixando a gente um pouco mais o cliente em si, graças a Deus eu sei me adaptar com eles. Na verdade eu toquei nesse assunto só para fazer a piadinha que além de tudo isso tem algumas historinhas que não pode falar agora, mas seu jeitinho de cativar o cliente. Não, tem que ter umas técnicas, de cativar ele, porque tem uns que é barra pesada, entendeu? Isso aí vai, nós vendemos um software na região, perto de São Paulo, e na época, não sei se vocês foram comigo, chegamos lá, o cara queria ver a demonstração. Comecei a demonstrar o sistema para ele e falou, cara, vou chamar todos os departamentos. Entendeu? Aí fica o dia inteiro lá, chamou departamento passando, lá para poder ver como é que funciona o nosso sistema. No outro dia, assinamos um contrato com ele, tá? Porque falou, cara, ninguém fez isso. Entendeu? Então, a única empresa que foi lá e mostrou o funcionamento, vocês. Então, fomos nós, entendeu? Então, isso é gratificante, né? Isso vai ser um tema futuro para a gente, mas a questão do atendimento ao cliente, eu tive toda a vivência na área de tecnologia e migrei aí para a área comercial. Fala que é crucial. Então, essa brincadeirinha que a gente fez, claro, o jeitinho com o cliente, eu fiz questão de te perguntar, né, da brincadeira, mas é um toque que a gente deixa para todas as empresas. O atendimento ao cliente hoje precisa de muito mais atenção. Sim. Essas empresas que estão chegando no mercado, e não é querer competir com ninguém, tá? O mercado está aberto para todo mundo, Sim, todas as empresas têm suas soluções,
mas a forma de lidar com o cliente, ela precisa ser mais especial. Tem uma galera chegando no mercado hoje com uma puta arrogância, o meu produto é isso, é aquilo. Cara, não é por aí. Você tem que entender realmente quem é a pessoa que vai te receber, qual é a dor dele, esse mapeamento que a gente falou de início. Tem que ter um carinho maior. Poxa, 32 anos. Quantas empresas você viu morrer, Nossa. principalmente na área de tecnologia? Muitas empresas. Então eu já vi isso aí, empresas de tecnologia montar e morrer 3, 5 anos. Entendeu? Então, cara, é complicado. Se você tiver o pé no chão, e realmente, na realidade, a Megatron procura não é cliente, é parceiro. Até bate essa tela, não tem cliente, não tem parceiro. Porque a partir do momento que nós entramos na empresa dele para somar. Vamos entrar lá para somar, tá fazer ele ganhar mais, tá crescer, tá ter as informações. Não, esse é o objetivo da Megatron. Então, nós temos empresa que começou com o Megatron, entendeu? Graças a Deus, hoje fatura milhões, entendeu? Então, estamos juntos, entendeu? O legal, Carlão, eu me afastei da Megatron, né? Fui ter minha experiência para fora, voltei e encontrei um cenário totalmente diferente, onde você investiu em mais produtos, mais soluções, né, para as empresas. E o bacana hoje, a empresa que estiver ali na esquina, que estiver começando a lojinha, você tem um sistema. Sim. A empresa que precisa de uma solução para atendimento ao cliente, por exemplo, a gente falou do chat, chatbot, você tem. A empresa precisa de qualquer tipo de solução. Completo. Nós temos. Completo, né? Assim, é uma referência aqui na região, Sim. principalmente as principais empresas de indústria hoje, você é referência no mercado. Cara, principalmente pensando nessa questão de futuro, otimização de processo futuro. Esse estudo que você faz para montar todos os produtos, todas as análises, você já está preparado para o que vem aí para frente? Sim, nós estamos preparados, exatamente. Tá? Nós estudamos durante 3 anos uma ferramenta no qual vamos mudar toda a parte estamos mudando, né? Nossa parte de programação. E vai ter muita mudança aí. 2026 é um ano cheio de mudança. Entendeu? Com certeza, com o investimento que nós fizemos aí, entendeu? Com os produtos novos que vai ajudar no dia a dia, são muito. Hoje nós temos plataforma de treinamentos. A pessoa pode usar a plataforma, nós temos workflow, nós temos project, entendeu? Nós temos radar, nós temos toda a parte tributária, nós fazemos recuperação de imposto, entendeu? Então, quer dizer, nós temos uma gama de produto hoje, e o interessante da Megatron é o seguinte, eu quero o software, você tem folha de pagamento? Temos. Você tem contabilidade? Temos. Entendeu? Você gera os SPEDs? Sim, gera todos os SPEDs. Então você tem uma empresa para tudo. Normalmente não é assim, tá? Normalmente você vai pegar uma empresa de software, o cara vai pegar várias outras empresas para me agregando. Qual que é a dificuldade que eu vejo nisso? Tá? A dificuldade é que você não vai achar o culpado nunca. Que um vai jogar no outro. Sim. A culpa não é minha, a culpa é do Beltrano. Então, para não ter isso, a Megatron tem todas as ferramentas. E hoje eu considero nós temos os melhores profissionais conosco, tá? Nós temos um time, para nós é perfeito, para mim é perfeito no time. Acho que eu também vou pedir esse aumento que eu voltei. já pegando o gancho que eu sou um ótimo profissional. Mas o que o Carlão falou é legal mesmo, porque assim, hoje existem vários softwares no mercado que são picados, né? Por exemplo, o cara tem um modo de faturamento, aí ele tem um outro módulo de fiscal, aí ele tem um modo de estoque, onde eles se integram. Mas assim, são terceiros. Custo. Megatron ele é completo do começo ao fim, desde um gerenciador de usuário ali, que o cara pode ou não enxergar, até a contabilização de toda a operação da empresa. Fiscal, contábil, toda a parte de estoque. Então assim, eu acho muito bacana. O financeiro então nem se fala, que é o módulo que eu mais hoje opero, vamos dizer assim, né? E uma coisa muito legal disso tudo também, que a gente fala bastante, que assim, a Megatron, os profissionais hoje, que a gente treina, que a gente capacita eles também com o sistema, é que eles são completos no sistema. E não um funcionário ali, um colaborador preparado para financeiro. Não. Nós treinamos ele para dominar o sistema como um todo. Porque quando você vai visitar um cliente, por exemplo, não tem como levar um para isso, um para... Não. Ele está completo para tirar todas as dúvidas, para resolver todos os problemas. Então o sistema ele é muito bacana por ter essa integração e seu ERP completaço mesmo. Hoje a gente tem tudo que o mercado precisa. Todos os programas do governo, como o Gordon falou, o SPED, né, as gerações, social, com tudo que precisa, que o governo exige,
a gente tem. Para que também entregue uma solução por completo. Não o cara ter que buscar outra coisa fora, né? Só um detalhe interessante, uma história. Há uns 5 anos atrás, não sei, uma empresa convidou para poder ir lá mostrar a parte fabril nossa, tá? Nós temos um produto aí, Kanban, então, que roda numa fábrica inteira. Não tem por que não rodar. Aí fui nessa fábrica, não deu. Cheguei lá, mostrei pro cara que funciona tudo. A diretoria ficou apaixonada. Falou, Carlão, manda a proposta. Mandei a proposta. Aí o cara falou, cara, mas eu queria só a produção. Eu falei, cara, não tem como ser só produção. Por quê? A produção depende de várias coisas. Depende do estoque, depende do pedido. Você tem uma série de coisas. Ah, mas nós acabamos de gastar 5 milhões aqui, eu não posso fazer nada. Então, quer dizer, o cara ficou no Excel dele tudo. Deus falou, cara, então vou ter que ficar no Excel. Por quê? Porque gastaram uma fortuna, né? E a ferramenta não funcionou. Entendeu? Hoje, o processo, nós precisamos, qualquer processo precisa muito das pessoas abraçar a causa. Porque se a empresa não abraçar a causa, cara, não adianta, entendeu? Não adianta. Nós implantamos, vocês dois fazem parte, nós implantamos um sistema numa empresa, em 3 meses implantamos e certificamos ISO 9000 junto. Sim. Entendeu? Nós pegamos uma empresa e fizemos isso acontecer. Então, cara, mas todo mundo estava afim, todo mundo abraçou a causa e, opa, vamos fazer funcionar. Agora, se tiver alguém que não faça, cara, não adianta. A gente não tem como falar em otimizar processo, e a gente tem ferramenta, e aí eu até falo para todo mundo, né? Não existe um sistema perfeito se a empresa realmente não alimentar. Sim. Hoje a gente tem uma ferramenta que, vamos pegar a referência da Ferrari, que é uma baita Ferrari que a gente entrega para o cliente, mas quem vai conduzir é o cliente. Então, a gente brinca muito, né, que passa pelas empresas, a gente oferece, e aí o cara, mas o meu Excel faz isso. Mas põe na cabeça, põe na cabeça, o gestor tenta trabalhar isso na equipe, que não tem otimização se você não trabalhar com o processo exato. A empresa vai lá, faz um baita investimento na ferramenta e o cara não usa. Sim. Isso é frustrante demais, principalmente para a gente que está na luta ali para implantar, e a gente vê muito disso. Volto a frisar que a empresa que não estiver preparada para isso daqui para frente, cara, o teu concorrente está no teu radar, está atrás de você se ele não tiver um passinho na frente. Aonde você vai ter o diferencial? Como que você vai conhecer teu produto? Como que você vai saber o teu fluxo financeiro? Com uma ferramenta integrada. Ah, tem outros sistemas que fazem isso? Eu não quero saber. Nós estamos falando do Megatron hoje, que a gente defende a bandeira. Nós entregamos isso. Ah, o cara quer saber um custo do produto. Se ele colocar desde o pedido até a finalização do processo dele, ele tem o custo exato, real, tudo certinho, só usando a ferramenta. Cara, quer mais otimização que isso? E a empresa que não está trabalhando com isso vai ficar para trás, infelizmente. E um detalhe mais importante, hoje, todo o processo nós contabilizamos 100%. Então, o cara, além, não é só o Kanban que vai estar rodando lá, ele pode contabilizar, ter tudo na contabilidade dele. Sim, então, isso é muito importante. Daqui a pouco nós vamos entrar no bloco K ainda, tá, ano que vem, movimentação, tudo, nós já estamos preparados. E para o cliente também, para falar, pô, peraí, para mim fazer essa Ferrari aqui, o que eu preciso? Então, tem a fórmula tudo lá, mas como que eu sei se eu gastei isso realmente ou não? É através do Kanban. O Kanban vai falar para mim, você gastou mais, ó. Era para gastar 4 pneus, você gastou 6. Alguém tem que justificar o motivo. Então tudo isso é custo. E tudo isso precisa de gente, como você falou, né? Para apontar, para fazer. Se não tiver, que nem tem um sistema, tem a ferramenta, teve o treinamento, mas se eles não conseguirem fazer, não adianta. Você sabe que você tocou num ponto legal pra caramba, Thiago, porque nesse ponto que você tocou agora, eu consegui unir os 3 episódios que a gente teve e não foi nem combinado. Uhum. O primeiro a gente falou da velocidade, que vai ter toda a evolução tecnológica, né? Nós falamos com o Jorge, falando de marcas e patentes, e ele tocou nesse assunto, que precisa de pessoas e tudo mais. A gente está aqui falando de otimização de processo, e você tocou de novo que precisa ali do ser humano. E aí eu vou jogar uma bomba no teu colo para você responder, porque assim, pô, cada dia, cada hora que você pega um processo, você está aprendendo. Sim. Eu gosto muito de falar de empregabilidade, eu trabalhei com recursos humanos, fiz algumas consultorias, e eu vejo que as empresas elas estão muito carentes de profissional. Sim. Isso tá. Infelizmente. E
de novo, falei também desde o do primeiro episódio, não é menosprezar a juventude, nós temos o Henrique aqui que é um gênio e trabalha demais. Mas o cara que quer chegar num nível do Thiago, que é implantador, que conhece todo o processo, cara, o quanto tem que estudar e o quanto você tem que estar ali antenado. Pô, tem ferramenta nova, tem uma cacetada de coisa nascendo. O quanto o Thiago tem que se preparar para chegar no cliente? Cara, assim, pensa que a responsabilidade é muito grande, que nem, é o que a gente sempre fala, a gente tem uma equipe muito boa externa, mas assim, todo dia a gente aprende muito, tanto que até eu comentei com o Cardão, esse dia eu fui fazer um treinamento em São Carlos, num cliente, e eu saí de lá encantado, porque no final eu falei, cara, quem tem que te dar, quem tem que receber o certificado sou eu, porque eu tive uma aula, sabe, de Fabril, isso que a gente conhece o processo de Fábio, mas ele me ensinou de uma forma, me mostrou de uma forma, cara, muito legal. Então, assim, a gente tem que estar realmente capacitado para treinar as pessoas, mas para isso demanda muito, também muitos anos de treinamento. O sistema que eu mexo com o Megatron foi mais de 20 anos, porque eu trabalhava numa empresa que já tinha o Megatron. Então, eu já usava o Megatron. E aí, quando você começa a usar o sistema, e isso é bom até para o usuário, é que eles não percebem. Mas, por exemplo, se o usuário quiser aprender realmente como funciona uma área administrativa de uma empresa como um todo, se ele aprender um pouquinho do sistema, o sistema te ensina o que é aquilo. Então, o sistema te ensina o que é ser um comprador, porque dentro do sistema tem os processos. Então, se ele entender que o departamento de compras funciona através de uma solicitação, de uma cotação, de uma aprovação, se ele entender esse processo em si, o que vai acontecer? Ele vai começar a dominar o departamento. E ele pode ser uma pessoa que não teve experiência, mas se ele conhecer a rotina do sistema, cara, ele vai entender o departamento. E assim como um departamento como um todo. Fiscal, recepção de nota fiscal, estoque. Então, para isso, por exemplo, se a pessoa, como você disse, né, como que ela consegue dominar esse processo? Se ela realmente quiser aprender, o sistema vai ensinar isso para ela. Não sou eu, óbvio que a gente vai dar o treinamento de como usar a ferramenta. Mas se ela entender que ela tem que alimentar da maneira correta o sistema, cara, ela vai começar. Isso vai ser um curso para ela. Sem dúvida. Então, assim, como é pra gente, todos os dias. Então, eu acho muito legal. E sobre a questão que você falou também de Ixi, ô Henrique, ó, você vai ter que cortar essa parte. Agora saiu, não precisa cortar Agora não. saiu capacitação. Capacitação. O que eu acho legal também da Megatron? Hoje a Megatron, a gente também visa muito essa questão do tamanho, por exemplo, de uma empresa que a gente vai implantar o sistema. De repente, o cara tem muita informação ali, como o Carlão falou de importar. E hoje o Megatron ele está preparado para importar não só o banco de dados do cara, mas, por exemplo, já teve caso da gente no mesmo dia fazer o cara faturar. Como? Nós importamos XML de saída dele, com isso nós cadastramos todo o seu faturamento dos seus clientes. Cadastramos seus produtos de venda, importamos as notas de entrada, com isso cadastramos todos os fornecedores e os produtos que eles compram. Então, em menos de 40 minutos, o cara estava com o banco de dados dele cheio na empresa, fizemos o treinamento para ele fazer o faturamento, que era urgente no caso, né? E ele conseguiu faturar no mesmo dia. E o processo rolou, isso com a informação rica. Então, o Megatron em si hoje, a gente também sabe, às vezes, da dificuldade do pessoal de colocar eles para fazerem tudo de novo, digitar. A gente também tem umas inteligências por trás que dá o banco de dados para o cara preparado, para o cara simplesmente chegar e executar o serviço. Dali, só seguir em diante. Então, isso também eu acho muito, muito legal. A gente prepara ferramentas para ajudar os usuários também. Então, eu só acho isso bem legal falar, porque é muito difícil quem faz isso hoje. Os 3P: pessoas, processo e produto. Eu acho muito bacana detalhe isso aí. Nós já pegamos, vamos falar, então, o Thiago comentou, pegamos uma empresa que o nosso pessoal foi lá e em 2 dias fez faturar o cara. O banco de dados dele, todo o financeiro dele batendo. Sim, conciliado, tudo, né? Então, isso mas fala assim, Carlão, como consegue? Cara, eu volto a dizer, tem que a empresa ajudar também. A empresa tem que estar apta, falar, não, vou mudar, vou fazer isso aqui, tá? Porque caso contrário, não vai. Entendeu? Aí não vai, né? Então, se a empresa estiver apta, eu vou falar assim, cara, é muito rápido, você viu a implantação. Nós pegamos empresas aí, você pôr para faturar do dia para a noite. Recentemente, a gente teve uma também, perto de Araçatuba, que você foi um dia, né, Carlão? Um dia, Um dia,
colocou, importou os dados, aí eu fiz uma outra visita, mas nesse mesmo dia eles já começaram a operar o sistema, e aí a gente só deu um tempo para eles terem as dúvidas dele, voltamos, tiramos as dúvidas, estão usando em 2 visitas. Ó, folha de pagamento, todo financeiro, faturamento, tudo. Só dar um toque na galera. Tá parecendo. A gente tá falando muito do nosso trabalho, da nossa ferramenta, e aí vai ter sempre aquele hater que vai falar: ah, os caras falaram só de venda. Muito pelo contrário. A pessoa que quiser ouvir isso daqui, pô, vai estar no YouTube aberto para todo mundo, Sim, né? sim. Se o cara for inteligente, ele vai entender de outra forma. Por exemplo, o gestor que está ouvindo tudo isso, ele entender que ele precisa de um cenário onde, eu vou investir, muita gente, agora a moda é falar de ROI, né? Retorno sobre investimento, é a modinha chique de falar, mas o cara faz o investimento, o cara quer para ontem, mas esquece que, poxa, a minha equipe está preparada para isso. Eu quero faturar, mas o pessoal que está aqui está preparado com as informações certas para ajudar o pessoal do sistema. Então não é só a Megatron, é uma dor que eu acho que toda empresa de software passa. E a gente só está falando aqui que nós temos ferramentas para otimizar isso. Sim. A gente está só levando, né, para quem tem essa dor, que nós nos capacitamos para isso. E eu gosto de falar de empregabilidade justamente por isso. Porque vai ter o cara que vai começar a trabalhar com desenvolvimento de sistema, e aí ele vai ficar, é só desenvolver o sistema. Cara, você tá ferrado Não se é, for só não isso, né? Entender a dor, entender todos os cenários, saber como isso vai se dar nas empresas é muito importante. Essa capacitação, e vai ter logo, logo, a gente já está cobrando o Thiago, né, Carlão? Vai ter logo, logo mais uma ferramenta junto com o nosso ERP, que é o EAD. Né? Legal, onde, além de você entregar treinamento, capacitação, as ferramentas que a gente tem de otimização de processo, ainda o usuário vai ter ali uma aula, vai poder assistir aula, gravar aula, tá? Vai ser da empresa no portal de EAD. Isso é fantástico. Tá? Isso é legal porque, assim, como você falou, quando a gente vai no cliente, né, fazemos todo o treinamento com ele, faz a capacitação dele para utilizar o sistema e, consequentemente, ele aprende sobre o departamento que ele está. E esse EAD foi uma plataforma que a Megatron desenvolveu pensando exatamente como um curso, porque hoje todo mundo fala, você tem manual? Sem manual? Manda o manual para mim. Só que o Megatron hoje ele é muito abrangente. O sistema Megatron em si, por mais que ele é um ERP, ele é um ERP voltado para vários também segmentos. Então, por exemplo, se você ficar montando vários manuais, é muita coisa. O sistema ele tem melhoria contínua. Então, quando a gente faz um treinamento, a gente joga nessa plataforma EAD e disponibiliza para eles assistirem. Então, assim, teve o treinamento presencial, ainda tem a plataforma para eles colocarem lá, né, para eles assistirem. E a plataforma é de tudo. Tempo de que ele assistiu, sai o certificado para ele. E fora que a própria empresa, por exemplo, o cliente, pode colocar outros cursos na plataforma, como integração na empresa, como que funciona. Eu contratei uma pessoa nova agora. Vem cá que você vai assistir como que a empresa funciona, como que é o seu departamento. E N setor, N funcionalidades que tem nesse AD. Mas é bem legal você ter falado disso aí, porque isso é uma ferramenta muito bacana. Vai ajudar muitas empresas. É bonito o Thiago falando sério, né? Sim, a gente passou o dia inteiro. Ele tá tenso ainda. Agora já soltou já, né? Mais ou menos. Não posso me soltar muito. Não, pelo amor de Deus. Aí o Ei tem que começar a tá rindo lá. Ô, pessoal, podemos deixar depois nosso link, nosso site lá pro pessoal ainda? Tá? A gente tá chegando, cara, não parece, mas passou. Ô, Henrique, só para pegar 45 minutos? Parece que a gente já falou um tantão aqui, né? Esse tema a gente vai falar muito ainda. Inovação, processo, tem muita coisa. Né? Carlão pontuou algumas coisas, o Thiago pontuou algumas coisas de mudança, né? O governo muda muita coisa e a gente tem que evoluir com isso. Então, logo vem o tema aí de reforma tributária. Né? Carlão vai dar uma semana de coisa falando aqui de reforma tributária. Reforma tributária, eu acho que eu vou ter que fazer uns 2, 3 aí para mais, porque tem muita coisa, tá? Tem muita mudança aí, o pessoal tem que se preparar, tá?
Que na realidade é o seguinte, resumindo, tá? Ninguém está sabendo como é que vai ser ainda. Entendeu? Então só vai descobrir quando virar a chavinha mesmo. 2026 é um ano para o governo saber quanto que ele pode receber com a mudança. Entendeu? E aí vai ser uma cacetada para todo mundo, tá? E aí entra na parte que a gente tem que se preparar também para passar isso para os clientes e tudo Sim, mais. sim. Já estamos meio que levando a informação para quem está assistindo, mas implantar tudo isso vai ser um trabalho e tanto. A gente já começou a fazer os testes, né? Então, já em homologação, já começou a testar campo e cria, pega manual, ou seja, detalha o manual inteiro. É complicado, porque antes de implantar, tem toda uma equipe, um processo que você está acompanhando, você sabe como é. Assim, não é. Quando o governo ele decide mudar alguma coisa, ainda mais quando envolve nota fiscal eletrônica, cara, é coisa grande. Então, assim, a validação de uma nota hoje, o XML, ele é extenso, gigantesco. Então, quando ele coloca, acho que você comentou, acho que mais de 200 e tantos campos, só de uma mudança que ele fez. E esses campos têm que ser alimentados, têm que ser preenchidos, é cálculo, é variável, você tem que ir. Muita coisa. Muita coisa. Então preparem para uma semana. É. E aí, aproveitando o gancho que o Carlão falou, nossas redes sociais. Nós vamos trazer o Henrique para falar das nossas redes sociais. Henrique, por favor. Cá, Henrique. Eu vou até afastar aqui, vou dar lugar para ele, porque logo a gente está postando todos os conteúdos, tudo que a gente falou nos sites. As redes sociais aí já tem muito vídeo para quem quer assistir, né? As histórias, não tem tanta história, porque algumas a gente não pode contar, porque senão o YouTube derruba a gente. São histórias boas. São histórias boas. Não é nada fora da ética, não, né? Vamos deixar claro. É que tem algumas coisas que são pesadas, né? De zoeira, tem gente aqui que gosta de aprontar. Se pegar o que a gente já passou nas viagens e tudo mais. Tem uma aqui que eu tenho que contar. A gente fez uma implantação em Itu. E eu tava no hotel, nós tinha acabado de chegar, cansado pra caramba. E aí, tava acabando de tirar a roupa e bateu na porta. Chega uma senhorinha com um monte de papel higiênico lá. Sem entender nada. A senhora vem. Foi o senhor que pediu? O senhor tá passando mal? A gente trouxe o... Falei, não pedi. Não, mas ligaram lá na recepção falando. Tinha sido essa figura aí que tinha ligado lá na recepção e mandou a mulher levar. Pô, aí não, só vergonha. Pô, cara. Só vergonha. Agora, aproveitando esse gancho já, vamos montar outra também, né, Deus? Então, aquela vez nós estávamos numa cidade fora também, né, tá? O que acontece? A pessoa foi no quarto do Thiago, bateu na porta, o Thiago foi lá, olhou a porta, tinha uma mala, tranquilo, voltou de novo, deitar. Tava de cuequinha, balançando as perninhas. Né? De repente, o cara abre a porta. O cara olha pro Thiago, o Thiago olha pra ele, aí o Thiago... E aí? E aí? E aí? Aí ficaram os dois 5 minutos no e aí, tá? Aí o e aí do Thiago, como é que era, Thiago? Não, eu tô lá deitado, tranquilo. Nada de perninha, não. Tava lá deitado, de repente, barulheira na porta. Eu falei, caramba... E eu era muito novo de hotel, eu não viajava. Então comecei a viajar e eles começaram a pregar as peças em mim. Inclusive, essa foi uma das primeiras de muitas. Cara, você acredita? Eles tinham amizade de cara do hotel. Eles pediu pro cara dar a chave do meu quarto. A chave lá, não sei se é reserva, que seja, para um outro cara entrar no meu quarto. Só que o cara não sabia também. Olha o nível de brincadeira. Não é brincadeira isso aí. Eu tô lá deitado, assistindo tranquilinho, filme. Perninha, balançando. Não, tava assim. Aí, de repente, blá, na porta. Eu falei, uai, deve ser ele zoando, né? Mexendo. Eu fui lá, esperei um pouquinho, abri a porta, uma mala no chão. Falei, o cara deve ter errado o quarto, né? Vai vir pegar, beleza. De repente, de novo, cara, o cara me abre a porta. E entra no quarto e me olha na cama, deitado, o cara ficou na porta, paralisado. E eu aqui assim, ó, deitado. Eu falei, e aí? O cara, eu não sei, eu saí, e aí? Aí o cara, e aí? Aí eu falei, e aí? Só que eu ia aí, nossa, velho, o que você tá fazendo aqui? Por que você entrou? Só que você saía aí, velho, dois lados. E aí?
Eu falei pro cara, eu falei, ô, amigo, eu tô aqui. Mas eu falei, não, você tá errado, dá licença. O cara pegou e saiu. Aí, velho, pô, eu descobri que era o Carlão que... Então, assim, cara, não tem jeito. Viajar, ainda mais o dia é tenso. E à noite, cara, ainda mais pra pregar peças em gente, né, nova, que eu era novato. Olha lá. Né? Cara, isso eu acho que faz até bem Não pra sei saúde. se foi uma indireta pra você se preparar. Ainda não aconteceu. Não. Não, mas é legal. Eu já isso. vi aí, né? Não, mas é bem legal isso aí, cara. Acho que todo gostoso. mundo tem que passar por isso. É gostoso a gente frisar isso porque realmente vivenciar histórias tensas, mas tem muita coisa legal. Não, muita porque coisa a vida é bacana. tensa, né, cara? Se você tem que relaxar um pouquinho, rir, né? Porra, nós já rimos já. A gente sabe agora que tem que ser profissional, agora que tem que brincar. Que é isso aí, cara, né? Eu falo igual você brincou. Falou, o Thiago, ele vai falar sério. Mas, cara, eu não consigo ser sério. Tipo assim, não dá. Eu vou no cliente em 2 dias, o cara sabe da minha vida. E eu sei da vida dele, porque ele também conta. E aí a gente pega amizade, cara. E amizade até fora dali. E assim, não é um cliente, é todos os clientes. Então é o meu jeito mesmo. Por isso que eu já estava um pouco nervoso, porque eu falei, cara, eu sei chegar e fazer meu serviço. Agora, uma câmera aqui para eu falar, não sei o quê. Tiago, um detalhe, tá? Mês que vem eu quero ser ao vivo, tá? Nós temos aí o desafio lançado ao Mês que vem é vivo. ao vivo, tá? Não tem mais nada gravado, não. Nós vamos Aí a gente gravar. pode falar dos produtos, que a gente não citou, mas falar realmente dos produtos em si. Workflow, que é o processo de tarefa, do Project, do Megatron. Cara, tá com o pau ao vivo aí. É isso, né? Essa é a ideia toda. É isso aí. Não, podem. Eu dou um jeito. Mas tem um outro projeto que eu acho que também seria legal fazer ao vivo, que é o Papo furado. Papo Furado. Esse vai entrar no ar. Eu acho que nós podíamos gravar já a primeira edição na próxima semana. Eu não posso participar desse. Não, você pode. Eu acho que o primeiro tinha que ser o Thiago. Não, o Thiago é o principal. Tem que ser, não pode faltar, né? Não pode. Tem muita história, cara. Verdade, você podia ficar fixo com a gente trazer algum convidado, mas você aqui com a gente, pô. Não, é vocês são preparados para isso. Eu não sou. Nada, Thiago, foi bem demais. Henrique, redes sociais, quem quer encontrar a gente, quem quer saber mais do Megatron, quem quiser falar com o Thiago, como é que é? Bom, redes sociais todas, Megatron RP, o site www.com.br. Ih, nada a ver, né? O site é www.megatronrp.com.br, TikTok Megatron Podcast. E se quiser falar com o Thiago, eu passo o número depois. Somente homens, que eu sou casado. Ô, Gisele, eu acho que ele vai cortar essa parte aí. Nada vai ser cortado. Não, nós não vamos cortar nada. E mais uma vez agradecer quem está nos assistindo, por enquanto gravado, tá? A gente já está aqui nos estruturando para fazer os próximos episódios ao vivo. Agradecer demais ao Papai do Céu por estar deixando essa possibilidade de estarmos aqui, de falar coisas boas para as empresas. A gente brinca bastante, a gente falou, volta a falar, a gente falou bastante dos produtos Megatron, mas é claro que eu quero vender, né, cara? Eu sou louco para vender. Mas é para deixar as pessoas antenadas do que realmente elas precisam. Poxa, você vai fazer um investimento, presta atenção no que você vai fazer de investimento. Esteja perto de pessoas que realmente conhecem de processo. A gente deu uma aula aqui de como lidar, como implantar sistema. Isso vai estar no YouTube. Tem muita gente que tem sistema e pode aproveitar isso para aprender como fazer. O mercado está aí para todo mundo. Porém, a gente gosta de deixar tudo isso claro e do que a gente tem a oferecer. E, cara, não tem como esconder 32 anos de história do que realmente a gente já construiu. Tantas histórias bonitas de empresas que saíram quase do zero. Sim. E hoje estão rompendo a barreira com uma história legal de crescimento. Obrigado, Thiago. Obrigado, foi bem a primeira vez. Vou assistir depois. Tiago, valeu mesmo. Valeu todo mundo aqui participar. Pessoal, vamos ajudar nós, curtindo, tá? Aí, se inscrevendo no podcast novo. E aí nós vamos estar agora gravando os próximos aí, se Deus quiser. Os próximos.
e próximos temas bem pesados. Reforma tributária, tem Exato. muita coisa para se falar. Não tem como ser um papo. Eu não vou falar que não é um papo legal, porque tem muita coisa que a gente gosta de trabalhar, mas tem coisa que não depende só desses rapazes lindos que estão aqui. Depende muito do governo e tudo que implica de lei. Então vai ser um pouquinho mais pesado o tema, mas a gente gosta de compartilhar isso e eu espero que vocês aproveitem o máximo, quanto outros temas que vão surgir por aí. Beleza? É isso? Pessoal, É isso, obrigado. Obrigado, Né? pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Tamo Obrigadão. junto. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.